Está começando o Empíricos Podcast, o seu podcast semanal sobre investimentos. Eu sou a Larissa Quaresma, analista de ações da Empíricos Research, e apresento este programa com o João Piccioni, que é CIO da Empíricos Gestão. E aí, Jones? Tudo bom, Lari? Tudo bem, e você? Tudo bem, feliz. Eu também, eu tô com 100 quilos a menos nas costas. Mas você já chegou a pesar 5 quilos a mais? Ah, na alma sim, né? O que um bear market não faz? Bom, temos muita coisa para falar hoje, né, Jones? A decisão mais esperada desse ano finalmente aconteceu. Agora a gente pode gritar feliz ano novo, porque sim, o Federal Reserve iniciou o ciclo de corte de juros. A gente fica muito feliz com isso, mas a gente vai entender se esse é o agora vai da Bolsa Brasileira, porque aqui a gente tem o nosso Banco Central subindo a Selic. Qual é a resultante para os mercados? Para debater esse tema, a gente recebe Matheus Spies, que é nosso analista macro. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado pelo convite, Lari. Nós é que agradecemos a sua presença. Além disso, nós teremos o nosso tradicionalíssimo compra ou vende com Sabesp, Tesouro Pré-Fixado e também as bets, ou apostas esportivas, que é um tema aí que se tornou um problema de saúde pública aqui no Brasil, né? Um tema super sério e por isso a gente está com uma campanha gratuita de conscientização sobre as bets, né? A gente vai liberar um curso sobre como usar esse dinheiro de uma forma muito melhor para você, que é o Jornada da Liberdade Financeira, ministrado por mim, junto com a equipe de análise da Empíricos. A gente está oferecendo tudo isso de forma gratuita, sim, para promover a educação financeira aqui no país. Mas é só essa semana, hein? Então, para você acessar gratuitamente, é só clicar aqui no link da descrição. Bom, decisão mais esperada, eu diria não só do ano, mas dos últimos anos, né? É a primeira vez desde 2020 que o Federal Reserve promove corte de juros. Essa decisão foi muito debatida, muito discutida, não só aqui no Brasil, mas no mundo. O fato é que quarta-feira a autoridade monetária lá decidiu promover um corte de 50 basis points, ou meio ponto percentual, que por uma parte do mercado foi considerado agressivo, né? Assim, apesar de ser a aposta majoritária de meio ponto percentual, existia uma parte do mercado que esperava algo mais comedido. Por que vocês acham que o Fed foi nessa direção? Olha, objetivamente, é um passo muito importante. Muito se fala que existe um só ativo no mundo e o resto é spread. Esse ativo seria o juro americano. Basicamente, o que a gente tem é a grande referência para as taxas de juros globais, para os ativos globais de maneira geral. O corte que eles chamaram de jumbo, né, um grande corte, uma grande movimentação, 50 pontos base, né, inclusive acima do que muitas casas projetavam, a curva estava dividida, se a gente observasse as apostas mesmo, de maneira semelhante ao que a gente tinha no Brasil. Os economistas projetando algo para a reunião do Copom e a curva dizendo outra coisa. Nos Estados Unidos, a gente teve algo semelhante, foi se ajustando mais próximo da decisão em si, mas o que a gente teve, então, é uma divisão muito grande nas apostas, né, na véspera, ou seja, 50% do mercado acreditando que ia ter um corte de 25, outros 50% acreditando que havia uns 50 pontos, e as casas esperando um corte mais comedido de 25 pontos, né? Poucos esperavam, se você observasse economistas propriamente dito. Agora, ele veio com 50 pontos. Por quê? Né? Em primeiro lugar, de certa forma, a gente pode ter uma mensagem muito bem interpretada aqui, que é não estamos e não queremos ficar atrás da curva. Acho que é uma da primeira interpretação. O que eu quero dizer com isso? Havia uma ala do mercado que temia que o Fed estivesse atrasado nos cortes. E isso seria muito prejudicial, porque mais tempo num patamar muito elevado de juros teria como consequência uma recessão. E o ponto de inflexão aqui é importante porque a gente muito comenta, e cada vez mais, sobre esse receio de recessão. Num patamar muito contracionista de política monetária, um juro muito alto, a gente tem uma economia que, em tese, estaria sendo forçada a uma desaceleração, que a gente observava. Se ele errasse a mão, ele teria como consequência essa chance de recessão maior. Então, ele ficar atrás da curva significa ele ter que correr atrás do próprio rabo depois, ter que fazer um trabalho adicional. Então, essa mensagem inicial foi para falar, não estamos atrás da curva, já podíamos ter cortado antes, estamos cortando agora 50 pontos. Agora, ele não pode ser interpretado individualmente. Junto da decisão, que estava sendo muito bem mapeada, tivemos dois outros eventos.
primeiro deles é a publicação do CEP, que é o Sumário de Projeções Econômicas, onde cada um dos membros votantes vão lá e dizem aonde eles acreditam que vai estar a taxa de juros, o PIB, a inflação, para o final de 2025, 2026, longo prazo. E também, além do CEP, a coletiva de imprensa do Jerome Powell. E aí a gente tem o jogo sendo jogado de fato, né? Porque o primeiro corte ele é sempre, talvez, um pouco caricato, enigmático, ele acaba sendo o grande paradigma para ser acompanhado, mas o mais importante aqui é a trajetória em si e o ponto de inflexão. A história principal para mim começou o ciclo de flexibilização. A segunda história mais importante é qual é a trajetória que teremos daqui em diante. Me parece que o Fed ainda não acredita em uma recessão. Isso para ativo de risco é ótimo. Corte de juros sem recessão historicamente é bom para ativos de risco. Mas ele veio com 50 pontos para dar esse recado para o mercado, não estou atrás da curva, não acredito que esteja. E ao mesmo tempo falou o seguinte, não significa que eu vou manter esse ritmo. Posso ou não manter, o jogo está aberto. Se a gente olhar o CEP, a mediana dos integrantes acredita, a mediana, né, então ali no meio das projeções, acredita que haverá mais 50 pontos de corte até o final do ano. Temos mais 2 reuniões, ou seja, teremos ou mais 50 pontos ou 2 cortes de 25 pontos. Essa é a trajetória que está se desenhando. Lembrando que isso é uma mediana. Se a gente observar as apostas de mercado, já tem gente falando 50 pontos adicional, mais 25 na próxima reunião. Então teria mais 75 pontos de corte neste ano ainda. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque o que importa aqui é a trajetória que a gente está entrando em 2025, que é uma trajetória de juros em queda. É um mundo muito diferente desse que a gente viu desde 2022, quando o Fed começou a subir juros. Não vai ser o mundo que a gente viu depois de 2008, com juros zero, não vai ser o mundo que a gente viu na pandemia, a última vez que a gente teve corte antes de agora, 2020, quando o juro foi para zero também, mas é um mundo normalizado, ou que caminha para a normalidade. E, de novo, não havendo recessão, é um cenário positivo para ativos de risco. É um pouco dessa mensagem. Tanto que, de primeiro, o mercado reagiu bem, daí depois deu um rebote, corrigiu, ajustou as projeções, daí hoje está tendo um dia bem melhor. E eu entendo que, em se confirmando esse cenário que eu falei aqui, são sempre cenários e probabilidades associadas, de continuidade dos cortes sem recessão, que é o que ele trabalhou na comunicação dele ontem, a gente pode ter um final de ano muito bom. Sem esse nervosismo que a gente vinha tendo, em especial em agosto, daí nesse início de setembro, de um medo exacerbado de recessão, que pode acontecer, mas na minha concepção não está no meu cenário base, pelo menos não no curto prazo. Não devemos convergir para isso. Muita coisa pode acontecer nos próximos meses. O jogo está em aberto, ele está data dependent, dependendo de dados, mas, ao que tudo indica, a gente está convergindo para um cenário promissor. Minha interpretação. Vocês acham que é esse medo de recessão que fez as bolsas americanas não reagirem tão bem a esse corte maior? Porque, assim, diferentemente do Copom, a decisão do Fed sai quando o pregão ainda está aberto, né? E, no primeiro momento, a reação foi muito positiva a esse corte maior. As bolsas subiram lá fora, a curva de juros fechou. Mas logo depois, à medida que o Powell foi falando, as bolsas viraram para o negativo e acabaram fechando no vermelho, né, na quarta-feira. Por que vocês acham que a reação inicial não foi tão boa? Note, tem uma coisa. A reação inicial não foi tão boa, não tem a ver com o medo da recessão, porque ao passo que você observava o discurso do Powell, a gente afastava-se desse cenário de recessão. Um medo anterior à decisão era de que ele viesse com 50 pontos, com um comunicado duro em relação à economia, no sentido de que as coisas estavam piorando, e isso sinalizaria para o mercado que a chance de recessão aumentou muito e todo mundo entraria em desespero. Isso era um receio que havia antes. Quando teve o comunicado em si, ele já foi bom no sentido de reconhecer que a atividade americana segue forte, o comunicado que vem junto da decisão. E depois a coletiva reforçou um pouco dessa ideia. Então, na verdade, o que a gente pode ter acompanhado, soa um pouco clichê o que eu vou falar, eu particularmente não gosto, mas funciona, que é aquele velho ditado de sobe no boato e cai no fato. Pode ser exatamente o que aconteceu. Paralelamente, eu citei que nas apostas de mercado havia uma divisão, né, nas casas e economistas, né, econometristas, você não tinha tanta divisão. Tinha um tom predominante que seria 25. Foi errado. Pouquíssimos economistas mesmo, naquela pesquisa da Bloomberg, falavam de 50.
mas foi 50. Nas apostas havia um ajuste a ser feito. Esse ajuste custou um preço, né? É que foi exatamente esse rebote. Mas esse rebote que nem foi tão grande e na sequência já teve uma melhora, né? A gente veio de um dia positivo na sequência na Ásia, teve uma abertura boa na Europa, futuros americanos subindo e vem se convergindo para um dia melhor. Não estou falando que não haverá volatilidade. Volatilidade faz parte do processo, o caminho não é linear. Mas esse cenário de correção dos ativos por um receio de recessão, eu entendo que não foi motivo que justifique esse eventual rebote, que para mim foi muito pequeno dentro dessa história toda que a gente está falando, e não deveria voltar a auferir perdas tão grandes quanto a gente viu em agosto, em especial, logo no começo, provocando aquela correção mais drástica, porque é uma coisa já mapeada, muito bem mapeada pelo mercado. Falta só colocar nos preços, porque hoje o mercado tem falado cada vez mais desse soft landing, né? Que é o melhor cenário do mundo, que é um pouso suave, que convergiria para um cenário de Goldilocks, né? Em referência, você já falou aqui, Lária, da Caixinhos Dourados, né? Uma sopa nem tão quente, nem tão fria, uma sopa morna, uma economia nem tão superaquecida, nem tão fria a ponto de ter uma recessão, mas morna, uma desaceleração organizada, portanto, nas palavras do Roberto Campos Neto, né? O nosso presidente do Banco Central. Qual a sua leitura, Jones? Eu acho que esse movimento do Federal Reserve só traz um pouquinho mais de lenha para a fogueira do bull market que a gente está vivendo nas bolsas internacionais desde maio de 2023. Na verdade é essa, se você olhar a dinâmica da economia americana, ela não se deteriorou o suficiente para deflagrar um corte de 50 pontos base. Mas aí, como o Matheus pontuou a questão da trajetória, mas eu acho que na cabeça do Fed, o destino final é mais importante. Então, baixa os juros rápido agora e leva esse juro para o neutro, né? Que seria lá a casa dos 3%, enfim, e cada um tem lá a sua projeção. Leva esses juros muito rápido para lá e espero para ver o que vai acontecer. Então, muito provavelmente essa cabeça do Powell é a cabeça ali dos diretores do Fed, dado que não temos mais no ambiente global forças econômicas capazes de sustentar os commodities em níveis muito elevados, né? Essa é fato. Se você olha a dinâmica asiática, ela começa a dar sinais de fadiga, né? A questão da China, a questão até do próprio Japão, mais lento agora, com a inércia até do Banco Central japonês, querendo subir um pouco mais os juros ali. Você vai para a Europa, aquele desastre histórico, né? Continua muito ruim. Isso não significa que está ruim para ativos de risco, tá? Mas para a economia europeia patina. E aí você não tem força para os commodities andarem. Abre um pouco de espaço para os Estados Unidos tentar ainda, vamos dizer, segurar esse crescimento global. Né? Os emergentes eu não preciso nem falar nada. Assim, na verdade, todos eles aí têm uma dificuldade de crescer. Né? A gente vê o Brasil, mas enfim, o Brasil tem outras características aí atreladas à sua dinâmica de gastos fiscais, né, que acabaram sustentando esse PIB nesse começo de ano. E aí, olhando para o ano que vem, enfim, mas, bom, depois a gente fala de Brasil. Mas, olhando para a história de ontem, a impressão que dá é que, assim, até as quedas foram pequenas, né? A gente já viu movimentos muito mais intensos quando você tem respostas do Banco Central que o mercado não gosta, que os investidores não gostam. Eu acho que a queda foi pequena demais e hoje, quinta-feira, os mercados estão apavorosos. Então, muito bem, né? Muito bem. E de uma forma muito interessante, que é o Fed, no final das contas, ele está induzindo a perda de poder de compra dos americanos, né? Empurrando os americanos de volta para ativo de risco. A gente está vendo hoje o início do reflation trade, não vou dizer reflation trade porque não vai pegar commodity, mas é a inflação de ativos ganhando tração. Né? Você está desvalorizando o poder de compra do dólar de novo, a hora que você baixa juros e você delineia aqui, olha, eu vou chegar nos 3 e meio rápido. Tô tirando esse poder de compra do dólar e jogando de novo para ativo real, equity, ou ativo real ou ativos de reserva de valor. Ouro, algumas commodities, né, e não são todas, mas enfim, de certa forma estão indo razoavelmente bem. Criptomoedas, andando muito bem.
Né? O Bitcoin, estou vendo aqui na tela, ó, acabou de ultrapassar os $63.600. Estava 54 até anteontem. E tem um ponto-chave dessa história também, e aí a gente vai perceber um pouco dessa alavancagem. Na verdade, não é nem desalavancagem, a gente vai perceber um pouco da transição do duration, né? Assim, agora os investidores eles começam a olhar para aqueles títulos de 2 anos e eles estão deixando de fazer sentido econômico, sentido financeiro, vai. E eu prefiro agora alongar um pouco o meu risco. E aí eu compro Treasury mais longo, saco da Treasury curta, compro ações, compro outros tipos de ativos. E isso a gente vai ver começando assim, a ganhar tração nos próximos meses. Eu tô com o Matheus quando ele fala que a reta do final do ano vai ser positiva. Assim, a gente já tinha uma visão na casa otimista de bolsa americana. As bolsas americanas estão nas máximas hoje. Eu vou até olhar o S&P. O Dow Jones acabou de bater o recorde histórico, 42.100 pontos. O S&P está no seu recorde histórico também, 5.700 pontos. Ô, beleza! O Nasdaq está um pouco afastado ainda das máximas históricas. Uma curiosidade, das últimas vezes que o Fed cortou juros com a bolsa na máxima, o resultado foi positivo para os ativos de risco depois de 12 meses. E é muito engraçado porque tem várias dessas comparações vindo à tona, né? Sim. Aí todo mundo lembra de quando? De 2008 Que era e difícil. de 2001, né? São os momentos ali mais extremos em termos de alavancagem de portfólios, né? Em 2008 você tinha um problema no setor imobiliário que já estava ganhando uma tração muito grande. E aí o Fed vem com aquele corte de 50 pontos base e dá aquele impacto. Isso foi em 18 de setembro de 2007 que ele deu o primeiro corte. Acho que foi 2007. E em 2008 veio a crise do Lehman. Quer dizer, todo aquele corredor ali de queda de juros tá gerando um certo pânico. Não sei se foi 2008 agora, não, acho que foi 2007. Não, 2008. Ele cortou juros e daí um mês depois o Lehman quebrou, isso aí. Agora não sei mais. Não me lembro. Eu acho que foi também. Eu acho que foi Vamos 2007. pesquisar mais Acho que foi 2007, ele traz isso pra frente, enfim. Mas o momento agora é um pouco diferente daquele. Nós não temos problemas de alavancagem nos bancos. A gente tem os bancos médios agora, vamos dizer, olhando para os seus balanços e falando, ufa, agora o Fed deu um alívio para a gente que não precisou ser uma ajuda via balanço. E o setor produtivo, o setor de serviços estão todos rodando muito bem, obrigado. A gente vai ver bons resultados nessa reta final de ano no mundo corporativo. Então, me parece que o caminho do Goldilocks, o caminho do soft landing, é de fato o que a gente vai ver por aí. Você estava certo. Setembro foi a redução de 0,5 ponto percentual de 2007. 2007, é isso aí. E setembro de 2008 foi a quebra do Lehman. A quebra do Lehman, é isso mesmo. Um ano depois. Um ano depois, cara. Um ano depois. Mas nesse meio de tempo, o que aconteceu? A Bolsa Americana, o S&P, ainda foi buscar máximas, se eu não me engano, ele foi buscar máximas, mas nesse meio de tempo você teve a quebra do Bear Stearns, a quebra do Northern Rock, a quebra de trocentos mil fundos ali ligados aos MBS, e que culminou ali com a quebra do Lehman Brothers. Assim, o mercado veio ali dando sinais de ruptura uma atrás da outra. E mesmo assim, continuou numa esteira bastante positiva. O Brasil fez máximas em 2008, em maio de 2008, né, com investment grade. E assim, então, poxa, mesmo depois dessa decisão do Fed, teve um espaço para as coisas começarem a deteriorar. Agora, me parece que, assim, primeiro, o Fed, o Powell hoje, ele é muito mais hábil no sentido de, olha, eu ainda tenho aqui uma artilharia super pesada, eu tenho aqui mais 200 pontos no Fed Funds, eu tenho um QE, né, um quantitative easing que eu posso ligar a torneira, tem um balanço que eu consigo ligar a torneira e transformar em quantitative easing. E olhando para frente, a gente sabe que a gente vai ter o quê? Gasto fiscal nos Estados Unidos. Ou seja, estamos caminhando para o modelo do Roaring Twenties lá do século passado. Década de 20 do século passado, repleto de inovação,
A gente tem inovação agora no segmento de locomoção, com os carros autônomos que estão vindo aí. Vocês viram o teste da Waymo? Fantástico. A gente tem o Waymo do Google, né? Enfim, o Uber, né? Agora você está pedindo Uber já. A gente tem toda a parte de tecnologia de comunicação avançando rapidamente. O Twitter voltou a funcionar. E aí tem inteligência artificial. Tem os novos serviços que estão vindo por conta da inteligência artificial. A gente vai ter um caminhão de inovação aqui nesses próximos anos. Eu tô com vocês. Eu acho que apesar da reação inicial negativa ao corte maior, acho que pode ser subiu no boato, caiu no fato, aleatoriedade, e acho que a tendência é para os próximos meses isso ensejar, sim, um bull market, continuidade do bull market nos ativos de risco globais, no mundo inteiro. Capital sedento para procurar uma oportunidade. Esse Exatamente. E olha, e muitos destinos sedentos por receber capital também, né? Que está preso lá nas treasuries. E é sobre exatamente isso que eu queria falar, né? Eu acho assim, agora sai um pouco esse dinheiro que está nos Estados Unidos, né? Mas aqui no Brasil a gente está subindo os juros. O Copom, no mesmo dia, decidiu subir a Selic em 0,25 ponto percentual para 10,75% ao ano, né? A gente já vai falar um pouco sobre o desdobramento disso para os mercados, para os ativos de risco, etc e tal. Mas primeiro eu queria debater a decisão em si. Assim, a gente já conversou muito aqui sobre o porquê que seria adequado subir os juros agora, mas eu queria saber o que vocês acharam da comunicação dessa decisão, que era o mais importante aqui no caso do Brasil. Era amplamente esperado que fosse subir os juros, a dúvida era se seria 25,5 e também se seria uma comunicação atrapalhada ou não, né? Então, começando pelo Matheus, o que você achou da comunicação? Achei boa, achei sóbria, talvez a melhor palavra, e achei dura, da maneira como devia ser mesmo. De um tempo para cá, o Banco Central ele vem contratando essa alta de juros. Até conversamos bastante, né, João? Fosse outro momento no passado, ele tivesse feito a comunicação de outra maneira, talvez ele não se visse forçado a subir juros como ele está subindo agora. Como as coisas convergiram para um cenário na qual se tornou inevitável, ele não tem escolha a não ser subir, porque senão ele cria uma situação ainda pior, em relação a câmbio, a desancoragem das expectativas, forçando em um segundo momento a subir ainda mais esses juros. Então sobe agora, pensa como um investimento. Sobe agora para, em vez de manter por mais tempo inalterada, você sobe agora, reancora as expectativas para tentar, em um segundo momento, em 2025, cortar esses juros antes e com maior frequência, a depender das condições. Porque, lembrando, a gente vive num mundo super dinâmico, a economia mundial ela é um sistema adaptativo extremamente complexo, hipercomplexo, e não só isso, a imprevisibilidade é a regra aqui. Então, diante desse contexto, ele sobe juros, confirma as expectativas do mercado que já apostavam numa contração de liquidez por parte dele, né, num sentido contracionista. Então foi hawkish. O comunicado também foi duro, falando de fiscal, falando de ato de produto, falando do recrudescimento das expectativas de inflação. E, claro, deixa a porta aberta para novas elevações em um segundo momento, que é o que deve acontecer mesmo. Porque, de um tempo para cá, a gente viu, né, tem uma dinâmica que a gente não pode deixar. Parte principal do problema deriva do nosso calcanhar de Aquiles, que é o quadro fiscal. Provoca uma grande desancoragem das expectativas pela falta de credibilidade que o governo passou no endereçar do arcabouço, da execução do orçamento. Isso tem que ser endereçado com algum tipo de âncora. Se não é a fiscal, é a monetária. Então ele tenta mais compensar. Sozinho ele não vai muito longe. Lembre-se, precisa do corte do governo em um segundo momento, ainda que venha depois das eleições municipais. Mas ele precisa fazer esse ajuste agora. A ver, será acompanhado em um segundo momento por corte de gasto, porque será importante também. E não só isso, a gente viu PIB forte, existe um debate aqui da heterogeneidade desse movimento, mas mercado de trabalho apertado, massa salarial alta. Parte desse PIB relevante deriva de gasto público, que deveria também, na margem, decrescer agora com as contenções iniciais apresentadas e novas contenções a serem apresentadas, mas ainda assim é pujante, não é sustentável, porque você eleva a relação dívida sobre PIB, porque você aumenta a sua arrecadação, mas o gasto sobe numa proporção maior, estimula o crescimento, mas a longo prazo isso não se mantém, porque você perde justamente nessa desancoragem das expectativas,
pressiona a curva de juros, sobe, desacelera a economia. É um ciclo. Então, diante disso, você tinha o problema da atividade, questão da inflação, que está bem acima da meta, tanto na inflação corrente como nas expectativas de inflação, e você tinha a credibilidade do BC, que cometeu um erro grave em maio, vem de lá para cá corrigindo essa comunicação, que não se é leniente, etc., e que está passando por uma transição de poder. Em breve, Roberto Campos Neto sai da cadeira de presidente, entra Gabriel Alípolo. Neste contexto, né, era inevitável que ele subisse, no sentido de que ele se colocou nessa situação e o contexto permitiu. O mercado contratou, porque choques exógenos facilitaram a contratação na curva, então agora a gente converge para isso. Foi o último corte? Foi a última alta? Provavelmente não. A gente vai ver mais elevação. Aliás, tem gente apostando em mais elevação de maneira agressiva. Mais. Tipo assim, 200 pontos. Não tô nem falando mais de 12%, é para lá de 12% de Selic. Isso vai acontecer? Não necessariamente. Como eu falei em um primeiro momento, a economia mundial ela é um sistema super adaptativo, hiper complexo, que muda muito facilmente, principalmente num contexto no qual a gente tem observado alguns movimentos interessantes. Essa elevação agora, por mais que ela seja pequena, já vai ter algum reflexo em um segundo momento nesse ciclo de aperto nos resultados corporativos, ainda que na margem. Deveria desacelerar a economia em um segundo momento, ainda que na margem. Então você já vai ter frutos desse processo que a gente vai estar observando. Os cortes de gastos também, que foram feitos, que deveriam continuar acontecendo. Parte 2. Lá fora, a gente vive, como a gente falou antes, um processo de flexibilização da política monetária. Esse aumento de diferencial de juros fortalece o real, tira um pouco de peso também da própria inflação. Tem alguns vetores preocupantes, né? Alguns preços de alimentos que chamam a atenção, questão da energia que chama a atenção, de modo a preocupar um pouco na inflação, mas tem outros vetores que poderiam vir a ser bons, como, por exemplo, corte de preço de combustível, que poderia ajudar, e assim por diante. Então, existe aqui um espaço para que, de maneira dinâmica, ao longo dos próximos meses, ainda que ele suba a Selic, ele não suba de maneira tão agressiva como está sendo colocada na curva. Porque tudo bem que existe aqui a questão da credibilidade, que o mercado quer ver que cão que ladra também morde. Tem outra faceta que é assim, ele já está fazendo o que ele prometeu que ia fazer, que é subir juros, elevar o tom, porque o modelo dele demanda isso, o modelo do Banco Central demanda uma contração de política monetária, porque a inflação prospectiva que ele está olhando para o horizonte relevante de atuação dele, vai até o começo de 2026, nesse horizonte de atuação ele não consegue bater a meta de inflação se ele não subisse Selic agora. É claro que esse negócio muda com uma certa frequência. Esse modelo era aceitável antes, deixou de ser agora, porque mudou as condições. Essas condições podem continuar mudando, abrindo espaço para, por exemplo, que muita gente tem falado, em vez de você subir 200 pontos, mais de 200 pontos de Selic, você sobe 100 pontos de Selic, leva para 11,5%, ou até um pouco mais, um pouco menos que seja, mas não precisa também estourar, né, chutar o pau da barraca, porque existe aqui um contexto de dinamismo. E daí sim a gente vem para a nossa realidade, que é o mercado já entendia isso como factível, então já tinha colocado no preço. Tanto é verdade que se ele não fizesse, seria até mais caro em termos de câmbio. A gente entra numa janela que o real deveria, em tese, se apreciar, porque você diminui o juro lá fora, aumenta o juro aqui, o diferencial de juros aumenta, e você, como uma moeda de carry, atrai esses recursos. Inclusive, esses recursos que deveriam, por muito tempo, né, eles saíram do Brasil, agora deveriam voltar. O primeiro semestre foi uma ilustração disso, com a postergação do ciclo de flexibilização da política monetária, agora volta para o Brasil, ainda que de maneira gradual, parcial, volta. Um pouquinho aquele chorinho. O Brasil já ajuda um pouco, fortalece o real e a gente entra numa dinâmica um pouco melhor, que poderia até beneficiar os ativos brasileiros, né? Uma safra melhor de resultados, de desempenhos, possibilitados, claro, também pela tese de rotação historial que a gente já debateu aqui no passado, que só é possível também graças a esse ciclo de queda de juros lá fora, beneficiando, portanto, esse espraiar de recursos para outras teses que não somente as vencedoras dos últimos anos. Que são basicamente inteligência artificial nos Estados Unidos, teses de dividendos aqui no Brasil, commodities, bancões, que foi o que deu certo até aqui. Agora, a minha grande dúvida, eu acho, é assim, na verdade são duas. Primeiro, eu acho que, pelo menos o que a gente está vendo agora, não sei se depois das eleições municipais que você comentou isso vai mudar, mas assim, parece que foi escolhido um modelo assim, de mais estímulo fiscal e mais juro, né? Porque
Você tem ali um executivo estimulando, a atividade aquece, bate na inflação, e aí sobe-se os juros. Eu tenho dúvidas, aí essa é a minha segunda dúvida. Nesse sentido, eu tenho a dúvida se essa alta de juros que seja de 200 pontos, ela vai fazer tanta diferença assim para as empresas como um todo, entendeu? Porque, principalmente se a gente pegar aquela empresa, o Quality, é pouco alavancado, que ganha participação de mercado, etc e tal. Eu tenho um pouco de dúvida. Lari, é bom um podcast porque a gente fica pensando, né? E eu tô Sim. pensando aqui com meus botões. Eu tava lembrando aqui das expectativas. Realmente, teve uma casa hoje que falou em 12,75. A galera tá apostando. E a curva de juros aqui, do jeito que tá subindo hoje, ela vai caminhar para um nível desses 12,5. Eu vou dizer que até muito rápido. E 12,5... Puxa, a gente viu o que 12,5 fez nas nossas empresas do lado corporativo, né? A gente viu o que fez no setor de consumo. A gente sabe que com 12,5 a gente não vai conseguir abaixar a taxa de financiamento imobiliário. Sim, e a gente já parte de um patamar que era contracionista. Não era suficiente para que houvesse a convergência da inflação no horizonte relevante de atuação do BCE. Meu Deus, mas já era contracionista. Já era contracionista. Principalmente o ambiente de queda de juros global. Por isso que eu tenho uma visão até um pouco diferente do Matheus em relação ao dólar. Eu acho que, como você pontuou, a questão da dominância fiscal vai acabar pegando mais aqui no Brasil pro gringo. Sim, isso é um ponto importante. Porque assim, nosso déficit nominal tá avançando 9%, 9,2%. Já tá em 9%. Então, imagina isso no ano que vem, que ok, tem um monte de promessa para que não aconteça, e imagina isso com o serviço da dívida maior, e imagina isso com uma necessidade da gente colocar a economia, recolocar no eixo, com algumas empresas olhando para sua estrutura de capital e falando assim, olha, puxa, eu vou segurar aqui, porque eu não vou conseguir crescer, que esse juro alto de 200 bips, se viesse ali que nos 12,75, né? Com esse juro lá no 12,75, eu simplesmente não vou tocar em frente minhas operações. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo agora no mercado. Teve uma grande empresa do setor de agro que acabou de abrir o bico. Uhum. Outras, como essas, com juros de 12,75, vão aparecer. Não, eu acho que assim, determinadas empresas não sobrevivem, determinados balanços não sobrevivem. A gente falou muito sobre isso, que determinadas operações nem eram para existir, não fosse o juros de 2%. Sim. Que a gente teve no Brasil, que foi uma aberração histórica. E esse ponto que você comentou, que as empresas não estão expandindo, é muito verdade. Assim, até a gente é investidor de empresas que fazem emissões de dívida, né? Assessoram emissões de dívida e falou, o que a gente teve esse ano foi tudo reestruturação, alongamento de dívida, liability management. A gente não está tendo demanda de emissão para investimento e a gente não enxerga as empresas demandando isso para a gente no curto prazo. É isso. É porque tem essa visibilidade, mas na minha opinião, essa falta de visibilidade, né? Mas, na minha opinião, isso talvez tira um pouco dá um pouco de medo para os ativos de risco do Brasil, né, por parte desse capital. Mas, por outro lado, é a eterna moeda do carry, porque isso só vai jogando o juro mais para cima. Né? Mas esse é um grande ponto que eu, assim, ainda tenho comigo aqui um certo medo, que é: somos a moeda do carry, ok, concordo, super topei, juros altos, etc, mas nós precisamos de uma moeda fraca. Assim, não dá para o real se valorizar pra caramba. Porque entre ficar no real com carry e mandar o dinheiro para o bull market nos Estados Unidos, o investidor internacional vai mandar o dinheiro para o bull market nos Estados Unidos. A gente viu isso agora. Né? E a gente vai ver de novo. A gente viu isso nessa última década, gente. Não é nem os últimos 10 anos. O que a gente viu foi o cara preferindo não deixar o dinheiro aqui com Selic a 14 e mandando o dinheiro para fora. E o dólar foi embora em relação ao real. E vai acontecer isso nos próximos 10 anos de novo. Esse é o ponto. Assim, a gente discutiu muito essa questão da alta da Selic.
Né? O efeito de curto prazo, ok, me parece positivo, teria um impacto positivo na moeda, e tá tendo até, se a gente olha o câmbio nesses últimos dias, ele deu aquela arrefecida. Mas eu vou reforçar aqui. Se lá fora continuar andando o que tá andando, espere. Isso é importante, porque sozinho o Banco Central não faz todo o trabalho. É isso. O trabalho dele é importante agora, mas sozinho ele não vai a lugar nenhum. Precisa de contenção de gastos. Se não tiver, o negócio estoura. Câmbio estoura, porque não vai ser suficiente. O mercado vai querer mais juros para ficar aqui. Então, se não tiver, ele vai jogar para 7. Essa curva empina. A gente já viu essa curva empinar. É o mesmo problema que a gente discutia, talvez, ali no final de 2022 para 2023. Se não tiver corte de gasto, essa janela positiva pode virar facilmente uma janela muito negativa, com câmbio estourando R$6. Isso é um cenário pessimista, do qual eu não acredito. Eu acredito ainda numa convergência de expectativas. Mas... Eu também. Mas, considerando isso, existe um cenário alternativo não ignorável de que plausível. O governo não vai entregar. Por quê? Não estou falando aqui que o governo Lula vai entregar a solução do problema orçamentário brasileiro. Ele é muito profundo, ele é grave. Esse governo não tem a força nem a vontade de fazer uma reforma estrutural no orçamento público brasileiro. Nem só administrativo, estou falando de uma reforma orçamentária do Brasil. Que o Gustavo Franco estava agora no Market Makers falando recentemente sobre a principal reforma agora é orçamentária, resolver essas amarras que foram criadas na Constituição de 88, que tem todos os seus méritos, mas criou várias jabuticabas que agora a gente tem postergado a solução. Não sobra dinheiro para nada. Esse governo vai ter que postergar de novo a solução, de empurrar com a barriga. E o mercado topa isso, porque uma ala do mercado compra a tese política do pêndulo em 2026. Ok, mas ele precisa entregar alguma coisa. Ele fez parte desse movimento já, de junho para julho, com a contenção, tanto o contingenciamento como o bloqueio no relatório de receitas e despesas. Tem agora, nessa semana, outro relatório de receitas e despesas, e vai ter mais um. Então, o que eu quero dizer? Tem caminhado, as coisas têm caminhado, já tem mais, né? Então, assim, tem caminhado para que houvesse esse espaço para ele apresentar cortes adicionais. Porque há uma frustração de arrecadação, ele não consegue novas medidas de arrecadação, porque falta criatividade da parte dele, falta vontade política também, porque os caras, primeiro, estão no meio de uma eleição municipal com as suas bases de apoio atuando e também estão cansados, né, desse desgaste político. A sociedade se mostrou cansada, né, tanto que foi a virada de chave quando a frente de empresários começava a falar, vocês vão pedir dinheiro, vocês têm que equacionar o outro lado da conta, senão não fecha. Então, por isso que é importante. Não vai ser esse governo que vai resolver esse problema, mas essa empurrada com a barriga, é feio isso, né? É meio medíocre, mas é do jeito que o Brasil funciona, tem que acontecer. Novos contingenciamentos, bloqueios, para que haja pelo menos uma convergência de déficit primário para a banda inferior. E veja, uma banda inferior poluída, porque o nominal já está em 9%. Várias exceções foram sendo criadas, né, mais recentemente. Sim. Foi a da questão ambiental, das queimadas, etc. Tudo bem, acho que faz parte, isso acontece. Teve a do Rio Grande do Sul, tem um monte de coisa que de fato é extraordinário. Mas, se for criando vários puxadinhos, e nada tá dentro do déficit primário, né? E daí ele via até superávit, porque tudo tá fora e o déficit nominal chega a 10, daí, significa que você tá só escondendo, você tá maquiando, é uma contabilidade criativa, né? É ruim. Então o mercado começa a perceber. Vai passar essa janela eleitoral, vai passar vários espaços de sinalização que o governo tem que dar tanto para 24 como para 25. Se não for apresentado, daí a gente perde essa janela positiva para o real, para os ativos brasileiros, como o João falou. Que é isso. Eu tô muito curiosa para depois das eleições municipais, que são em outubro, porque se a gente conseguir promover ainda nesse quarto tri algum contingenciamento, ajuste, bloqueio, eu acho que a gente tem toda a condição de pegar carona nessa flexibilização monetária dos Estados Unidos. Enfim, eu acho que o segundo semestre vai ser melhor que o primeiro. Até porque não é muito difícil superar o primeiro na Bolsa Brasileira, né? Que foi a pior bolsa emergente do mundo no primeiro semestre. Não, o México foi para trás da gente. Mas o México virou no segundo, né? O México virou no segundo. Então, Lari, eu confesso que eu ando mais preocupado, porque eu acho que essa curva de juros ela vai começar a embutir uma coisa que a gente não estava esperando. Mas, e aí também, olhando para a Bolsa em si,
Eu acho que ela tem tudo para continuar andando e ir para cima ali do centro. Fazer novas máximas, vai. Simplesmente por uma questão de arbitragem mesmo. Quer dizer, se esse dólar permanece onde está, os ativos brasileiros em dólar estão muito baratos. Ponto. Só isso. Sim. Não tem nada além além disso. Mas essa curva de juros realmente tem me incomodado. Eu confesso que eu estava muito mais... Bom, em termos de projeção, eu acho que eu errei todas. Então, eu achava que o Fed só ia baixar 25 e achava que aqui ia subir 25, mas tinha uma chancezinha ali de não ser tão duro, sabe? E, na verdade, veio muito porrada, veio rock e, assim, a reação dos investidores em relação à curva de juros tá me assustando. Eu também, eu esperava que fosse fechar essa curva aqui no Brasil. Pelo menos a ponta longa não se mexer tanto do jeito que está se mexendo. A gente está vendo a estrutura termo da curva de juros, né, os vencimentos mais distantes, subirem com uma velocidade muito parecida com o que a gente está vendo na ponta curta. E, puxa vida, Tudo bem que a curva de juros americana está subindo também, né? Assim, é consistente com esse início de flexibilização. Ela empina, na verdade, né? Ela empina, o curto cai, isso. E lá longa fora, sobe. se a gente pensa em termos de ciclo, o ciclo inflacionário lá fora, assim, o que os investidores estão com medo é que o Fed vai começar a ser agressivo e levar para o neutro logo e que a gente tenha um rebote inflacionário. Que é, enfim, isso que a gente sempre falou aqui. Pode ser, pode não ser. A gente só vai ver mais pra frente. Cenas dos próximos capítulos. Bom, bora pro nosso compra ou vende? Bora. Olha, eu coloquei um ativo. Não vou chamar de ativo, né? Um pseudo investimento aqui chamado apostas esportivas, como o nosso primeiro item do compra ou vende. Mas assim, é óbvio que é simbólica a nossa resposta aqui, mas antes da gente discutir esse tema, eu queria trazer alguns dados de uma pesquisa muito legal feita pelo Instituto Locomotiva sobre as bets, né? E no ano de 2024, 25 milhões de brasileiros já fizeram apostas esportivas. 10% da população. 10%. Uma média de 3 milhões e meio por mês. Isso é só em 2024, tá? Nos últimos 5 anos, 52 milhões de brasileiros Nossa Senhora. fizeram pelo menos uma aposta 52 esportiva. milhões de CPFs diferentes? Exatamente. Cara, isso é mais gente do que... Muito mais gente do que investe na bolsa. Até que compra Bitcoin, né? 86% dos apostadores ficam endividados. Chuta quantos por cento estão negativados no Serasa? Quanto? Essa é interessante. 64%. Caramba. 41% relatam problemas de ansiedade depois de participar de apostas esportivas. É lógico. Uma enxurrada de dopamina e depois você fica sem dinheiro. É o efeito rebote perfeito para você entrar em depressão. 45% enfrentam prejuízos financeiros num primeiro momento. Isso no primeiro momento, né? Sem falar depois. Enfim, as instituições financeiras estão reclamando da inadimplência. As varejistas, né, falam que isso compromete um pouco da renda disponível das famílias. E as bets, inclusive, porque é uma coisa tão popular, né, os donos dessas casas de apostas estão ganhando tanto dinheiro que eles estão inflacionando o preço para se anunciar na internet. Uhum. Então, impedindo outras empresas, como, por exemplo, empresas de educação financeira, a conseguirem competir, né, por esse espaço publicitário. Então, assim, sem falar que é um problema de saúde pública, existem vários relatos de psicólogos, psiquiatras que recebem pessoas viciadas mesmo, né, com esse problema de saúde, de vício em esporte. Então, assim, um negócio super sério, né? Eu acho que a gente precisa falar sobre isso, passou da hora da gente falar sobre isso. A aposta esportiva não é investimento, né? Não é igual um cassino. Cassino foi feito para a casa ganhar, não para o jogador ganhar. E existem formas melhores de usar o seu dinheiro. É isso mesmo, Lari. E até, acho que tem uma coisa que é importante aqui, dá para entender por que isso está acontecendo no Brasil, né? O Brasil ainda, entre os grandes países do mundo, ele ainda detém uma população relativamente jovem, né?
que ainda não alcançou ou tem dificuldade para alcançar a sua liberdade financeira, a sua, vamos dizer, o conforto que talvez as gerações anteriores a essas pessoas conseguiram, de certa forma. O delta era maior, né? Então agora é mais difícil você ter o delta geracional. É isso. E aí a gente vê esse tipo de comportamento ganhando tração. É um comportamento que não é só brasileiro, é global. É global. Aqui é exacerbado justamente talvez por conta da questão da demografia. Eu acho que é muito importante. Eu tenho um pouco do... E demografia e, assim, experiência do usuário. Quando você vai para os Estados Unidos ou vai para algum país lá fora que já tem esse tipo de arcabouço relacionado a jogos, ele meio que já está inserido na vida das pessoas, né? As pessoas já perderam muito dinheiro no passado e agora tomam mais cuidado com isso. Ou escolhe melhor os seus ativos, ou você tem um mercado financeiro que é muito mais desenvolvido, que faz com que essa troca ela deixe de fazer muito sentido, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma bolsa que ainda que não chega para as pessoas, né? O investimento em ações. Agora, o investimento em cripto tem começado a ficar um pouco mais popular, mas mesmo assim ainda tem que ser visto sob a ótica do especulador. Isso é muito importante. Né? Sim. Então, mas cripto, diferente das apostas esportivas, é um ativo. É um ativo. É um investimento. Isso. Né? Mas é que muitas vezes eles são vistos de forma errada, Sim, vamos dizer assim, mas como um ativo também para se especular, para se fazer uma fezinha. Vamos dizer assim, né? Mas e tem caminhos melhores para isso, né? Então, você investir em cripto de uma forma racional vai trazer vantagens para o seu portfólio de investimento, sim, né? Sim. Mas esse é o ponto do Brasil, né? O Brasil está esse passo atrás. Ficou esse passo atrás. Sabe o que eu acho? Assim, eu acho que tem vários elementos. Eu acho que aqui no Brasil tem a questão da rede social, que a gente é um país que a gente adotou em massa, de uma forma, assim, porque sem é uma precedentes democracia no mundo. muito grande, muito aberta. Isso, claro, é ótimo, mas ao mesmo tempo é uma democracia muito grande, muito aberta, pobre. A população é pobre, na média, e com baixa escolaridade. O efeito disso é nos Estados Unidos piorado, assim, os fenômenos que a gente observa lá. E pouquíssima educação financeira, né? Total. E assim, e tem a questão do futebol também, né? Porque futebol é um esporte extremamente popular e essas casas de apostas estão patrocinando. Nossa, ficou grande, né? Os times, Brasileirão, né? A marca e tal. Mas tá tendo patrocínio, assim, eu não entendo de futebol tanto quanto vocês, aliás, eu não entendo quase nada, mas eu sei que eles estão patrocinando times de fora também, né? Times grandes. Também. Não, sim, isso acontece no mundo. Por isso, é uma febre global. Não é uma febre local, mas ela ganha intensidade nos países que você tem essa transição demográfica ainda acontecendo. Você tem uma pirâmide ainda mais jovem e uma pirâmide que assim, tem dificuldade de chegar lá, vamos dizer assim, né? É bem grave. Cara, e assim, as pessoas querem uma solução mágica, né, para as coisas, eu acho. Até eu resgatei aqui um Day One que eu escrevi em maio de 2022, sobre uma conversa entre o Jeff Bezos e o Buffett, e o Warren Buffett, que ninguém sabe se ela realmente aconteceu, mas ela é anedótica, né, que o Bezos pergunta assim pro Buffett: você é um dos homens mais ricos do mundo, mas ao mesmo tempo você tem uma filosofia de investimento relativamente simples. Por que o mundo inteiro simplesmente não seguiu isso? Ao que o Buffett respondeu: porque ninguém quer ficar rico devagar. Então eu acho que a questão das bets aqui no Brasil é muito isso. As pessoas querem soluções mágicas e acabam, né, contratando aí um problemaço para a própria vida. Bom, caso você queira ter acesso a um conteúdo gratuito sobre educação financeira para iniciantes em investimentos, ou você conhece alguém para quem esse conteúdo seria muito agregador, muito, muito útil, envie o link aqui da descrição para essa pessoa ou acesse você mesmo gratuitamente. É só essa semana. Semana que vem a gente já vai voltar a vender este conteúdo, tá bom? Bom, bora para o nosso próximo compra ou vende? Vamos lá. Tesouro pré-fixado 2025 ou 2026, pode ser também. A gente olhou ontem no fechamento, estava pagando em torno de 12% ao ano. Já ficou para trás, né? 12 uns quebrados já.
Eu não compro agora. Tenho medo. É? Tenho. Tô com medo. De estourar a curva de... Vamos lá, 2025, 2026, a gente tá falando final do ciclo aqui, né? Da Selic. Imagina que assim, final de 2025, a Selic vai estar abaixo ou acima na média do na ano média do disso ano aí. disso aí. Vou te falar. Eu acho que tem uma chance de estar acima. É? Assim, de novo, no mundo da probabilidade, pra mim, já não é um negócio com 10% de chance. Pô, já é uma coisa com cara, pra 26, considerando que haveria convergência... É que pra 26 já começa a ficar bem distante, mas eu acredito que haverá uma certa convergência dos gastos, sabe? Me parece que existe um cenário aqui que ele de fato pode subir até para 12%, até janeiro do ano que vem, como algumas casas colocam. Mas com corte de gasto, com corte de juros lá fora, ele poderia voltar a cortar isso na segunda metade do ano que vem. Tem alguns calls de casas grandes que pressupõem a volta para a Selic até 9,75 no final de 2025. Daí eu já também... Os caras... Caramba, muita montanha-russa. O pessoal muda de... o pessoal é muito ansioso. Mas me parece que existe um espaço aqui. Sobe, ajusta isso. Do outro lado tem que ter o código de gasto, senão isso vai para água abaixo, tá? Mas faz agora o ajuste monetário, tem um ajuste parcial fiscal, continua o ajuste monetário lá fora, nos países desenvolvidos, tem espaço para cair juros aqui no segundo semestre de 2025. Me parece ter espaço. Daí, nesse sentido, considerando que agora está quantos por cento? 25, 26? Pô, parece que tem algum espaço. Um pouquinho acima de 12. É uma posição... um espacinho muito magrelinho para eu tomar essa posição. Que eu entendo ser factível. Assim, eu gosto desse nível de juro. Então, assim, Matheus compra, né? João vende. Vendo. Eu gosto desse nível de juro, mas eu prefiro um pouquinho mais longo, né? Eu prefiro de 5 anos, porque você passa esse período eleitoral aqui no Brasil, que é lá 2026, né? Você passa muita coisa, assim. Então, eu prefiro ali 2030, 2031... que você vai... Vamos jogar para o próximo mandato, né? Você joga para um próximo mandato presidencial. Aí o próximo mandato vai ter que resolver essa bomba aí. Mas aí... Se for o caso, esse é o ponto. Se for a tese otimista política de 26, daí sim, é factível. Mas eu acho, minha opinião, tá? Totalmente leiga e não vinda de uma expert em política. Eu acho que esse problema vai ter que ser resolvido até 2031. Caso contrário, seja governo A ou governo B. Porque, assim, caso contrário, esquece, não vai conseguir nem ser... Vai perder popularidade, porque esse dólar vai disparar, a inflação... Esse esquece eu conheço já desde quando eu me entendo por jovem. Esquece, Lari. Não, eu entendo, mas daí se for para pegar um negócio mais longo, eu prefiro inflação, não o pré. Mas então por que você compra o médio prazo de pré-fixado? Não, eu não compro, não. Eu acho melhor só. Ah, entendi. Se for para pegar essa tese que você falou, dos mais longos, eu prefiro indexado à inflação. Isso. Que é uma boa também. E daí você pega proteção contra a inflação se estourar, entendeu? É isso. Se tiver uma dominância fiscal. Isso é legal. Mas nesse curto eu acho que tem espaço para acontecer, porque não vai solucionar o problema, vai ser um puxadinho pro próximo governo. Tanto que no Carteira Empíricos a gente tem muito mais peso em IPCA+, de médio prazo, do que pré, né? A gente tem um pouquinho pré de médio prazo, mas tem bastante IPCA+. Esse pré, pra mim, ele é muito tradable, sabe? Vão ter momentos bons pra gente ter esse negócio em carteira e vão ter momentos que tem muita dúvida e melhor ficar de fora, só tem isso. Que ser meio tático mesmo, eu acho. Aí, né, se você quer ficar posicionado, é isso. Vamos no inflação. Muito bem. Compra ou vende Sabesp, assumindo que você não tem carteira. Já tive em carteira. Perfeito. Já mandei comprar, agora pode vender, que tá R$95. Pode vender. Porque... Não, assim, a tese otimista, né? A galera que fala construtivo com a tese é R$120 na cabeça, até mais. Pô, tá 95, entendeu? Quase 100, vai, 100, 20% de alta, se tá nesse 100 para 120. E assim, agora vai ser o esforço dela se transformar na empresa. Já foi precificada a privatização, entendeu? Agora vai ser o esforço dela para ela colher todos os frutos que uma privatização traz. Aos modos que acontece com a Eletrobras hoje. E aí, no meio do caminho, tem um risco eleitoral aí, das eleições municipais.
Que, assim, eu acho que o cenário base não afeta ela, eu acho que o cenário base é convergência porque já está acontecendo, mas já comprei, entendeu? Essa tese já andou. Tem chance de andar mais? Tem, de fato, mas agora é mais colher os frutos. Né? Não vendo também essa tese, porque eu acho que vai dar certo, entendeu? Então, se for para comprar ou vender, tu compra. Mas eu já comprei essa tese, acho que agora a pessoa que comprou lá atrás pode realizar lucro, não precisa carregar até o final, já ganhou dinheiro com ela, subiu muito, né? Veio muito forte do ano passado para cá. E agora eu acho que já esse bonde assim, da temática privatização agora já passou, virou um negócio assim, vamos transformar agora a empresa numa empresa privada, de fato melhorar. Tem, grama é alta, vai fazer, se for para comprar ou vender, compra mesmo, mas já acho que para tese de privatização, Já foi, né? Chamariz, né? Acho que esse bonde já passou, o pessoal que foi já embarcou, agora o foco é transformar ela, materializar ela, né, no potencial todo que ela pode, de universalização, que é assim, um esforço para São Paulo, né, que já é um estado, uma bolha dentro do país, já tem um esforço menor, mas acho que vai convergindo com o tempo mesmo. Antes de falar a minha opinião e a do João, eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que, a depender do prefeito que vencer a eleição de São Paulo, a tese da Sabesp pós-privatizada pode ser comprometida? O único prefeito que eu acredito que poderia comprometer, ainda parcialmente, eu não acredito que vá violar nada do gênero, porque seria muito prejudicial, é uma vitória de Guilherme Boulos, que é factível. É possível, não é impossível. Acho que senão é o cenário base. O cenário base é de reeleição do prefeito Ricardo Nunes, que foi quem conduziu junto com o Tarcísio esse processo de privatização até aqui, então continuidade. Mas seria o ponto negativo, que mesmo se for o cenário, que é alternativo nem ao cenário base, acredito que não vai ser... que ele não vai conseguir fazer muita coisa, já foi, né? Também, como eu falo, o bonde de privatização já passou, ele vai ter que brigar com a Assembleia, com a Câmara dos Vereadores inteira para voltar atrás. Ele tem a caneta na mão, mas é limitado também, vai ser uma briga do caramba. Tem outras brigas para comprar, eu acho que o prefeito de São Paulo, como o João fala, né? O prefeito de São Paulo é uma cadeira ingrata, é um trabalho difícil, e é uma cadeira de zeladoria. É uma cidade importantíssima, mas quem colhe os louros dessa cidade é o governador, na verdade. E fica mais escondidinho. E, assim, no dia a dia, todo problema é do prefeito. Então é um trabalho difícil pra caramba, é um trabalho importante porque são muitas pessoas, é muita riqueza e tem muito problema, São Paulo. Né? Então, assim, tem outras prioridades, entendeu? Na cabeça ali. É uma coisa mais ideologizada voltar atrás disso agora. Seria algo bem reacionário, bastante retrocesso. Boa. Compra ou vende, João Sabesp? Eu tô junto com o Matheus. Se ele mandou vender, é hora de vender, então. Eu também. E eu vendo para fazer caixa para comprar Equatorial. É isso aí. Que comprou ela. Que é acionista de referência da Sabesp e tem outros ativos. Prefiro pra caramba esse play. Realiza lucro. Compra a Equatorial, que além da Sabesp tem distribuição, geração de energia, é um espetáculo. Não, e outra coisa, eu acho que já que a gente mencionou a eleição municipal, historicamente a eleição municipal não é um play que a gente possa fazer alguma coisa que tenha esse impacto no mercado. Ela fica mais marginal, né? Tem algumas coisas de utilities, como é o caso que a gente está debatendo aqui, né? Utilidade pública. Mas serve de sinalização. Tirando a eleição de São Paulo, que virou essa coisa caricata, meio estranha, o que a gente está observando no Brasil é um bom contorno para a tese que a gente estava debatendo aqui do pêndulo político para 26. Porque é o que tudo indica, haverá no Brasil uma convergência para os partidos do centrão ou centro-direita. Foi aos modos que foi no Congresso de 2022, né? Talvez aprofundando o que foi 2020 também nas eleições municipais, que foi centrão, centro-direita, etc. Então é uma convergência interessante, que pode ser uma aceleração importante para 2026, para onde a gente está caminhando, a preferência do eleitorado, até mesmo porque existe no mundo hoje, um sentimento anti-establishment, que isso se preserva nos Estados Unidos, se preserva aqui no Brasil. Para as eleições municipais isso é menor. Predominantemente a eleição municipal cai na reeleição do incumbente, quando ele não vai ser uma coisa... Mas enfim, para a eleição nacional, então, tende a convergir para um cenário mais complicado para o governo atual. Né? Isso seria positivo do ponto de vista fiscal, né? Porque seria mais pressionado a fazer mudanças, etc. Uma tese interessante aqui, só para a gente acompanhar até isso na... Muito bem. Fechamos? Fechamos. É isso então, né, gente? Eu gostei do episódio de hoje. Muitos Legal. temas importantes e uma virada de chave. Eu acho que essa é uma semana, assim, crucial em vários anos para os investimentos. É isso aí.
É isso. Jones, Matheus, obrigada pela participação mais uma vez. E a você, obrigada pela atenção. Semana que vem tem mais. Um grande abraço.